Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ellison Torres em mais um podcast do IDESense. Hoje a gente tem a honra de contar com a ilustre presença de Alexandre Gracioso. E sem muitas delongas, já vou direto para a primeira pergunta, Alexandre. Conta pra gente a sua trajetória, como é que você chegou dentro do contexto de educação, ESPM e tudo mais. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas. Prazer enorme estar aqui e especialmente estar aqui no podcast dessa empresa maravilhosa, com uma proposta muito bacana que é a IDESense. Obrigado pelo convite. Ellison, a minha trajetória na educação acho que começou de família. Meu pai foi presidente da SPM por muitos anos. Ele teve uma trajetória na publicidade bem bacana. E na década de 70, ele foi da segunda turma da SPM, lá em 53. Depois eu falo um pouquinho da história da escola. Mas na década de 70, ainda como publicitário, ele conciliava a carreira dele profissional de publicidade com aulas na SPM. E em 80, 81, ele assumiu a presidência da escola. E teve uma carreira longa como presidente da escola. Ele foi até 2007 como presidente da SPM. E então, enfim, em casa eu, claro, acompanhava, né, as histórias dele da escola. A gente conversava sobre educação, sobre a importância da educação, inclusive para mudar um país. E sem dúvida isso me influenciou. Mas antes dele, um bisavô materno meu, minha mãe falava dele também como professor e como, enfim, a docência já estava na família. Então teve várias gerações de professores na minha família. Isso sem dúvida me influenciou. Agora, eu fiz administração. E na faculdade, alguns professores, eu olhava com muita admiração. Professores que eram professores e consultores. Então lembro, por exemplo, de um de finanças, e que descrevia as atividades profissionais dele. Eu achava muito interessante. Achava que ele era uma pessoa interessante, com atividades interessantes, com casos interessantes, histórias bacanas. Um outro de operações, também, mesmo caso, professor e consultor. E descrevia as atividades dele e assim, eu gostava muito, né? Assim, chamava muito a minha atenção, despertava meu interesse. Então eu sempre me projetei como professor e consultor. Tanto que assim que eu me formei, em 92, eu comecei a trabalhar como consultor em empresa de consultoria e permaneci por 10 anos nessa atividade. Depois de uns 3, 4 anos, comecei a dar aula na SPM, aula de finanças. Eu comecei minha carreira em consultoria na área financeira. E fui conciliando também, professor e consultor, por alguns anos, até que em 2001 eu mudei minha carreira para a carreira acadêmica e comecei a trabalhar na SPM. Já dava aula e continuei dando aula, mas também como executivo da escola. E por aí segui por mais 20 anos. Muito legal. A gente também conta hoje com a presença do CEO do IDESense, Edgar Moreira, e daí eu passo a palavra agora para ele para poder fazer a sua primeira pergunta para o Alexandre. Obrigado, Ellison, pela gentileza. Alexandre, por estar aqui com a gente. Sempre um prazer recebê-lo aqui em Curitiba, né? Muito obrigado, né? Alexandre, a gente sabe que a ESPM é uma empresa educacional reconhecida pela qualidade dos cursos, né? E tem diversos cursos. Como é que a ESPM hoje ela desenvolve a ideia de novos cursos? Como é que é esse processo de criação em relação às necessidades realmente que o mercado realmente necessita, né? Esse era um ponto que a gente conversava muito e que a gente sempre estudou muito bem essa questão dos novos cursos. Vejam, hoje tem algo como 2.300 instituições de ensino particulares no Brasil. Tem algo como 35 mil cursos de graduação. Então, não falta curso e também não falta vaga. Hoje, o sistema particular de ensino preenche, em média, 25% das vagas. Ou seja, 75% das vagas não são preenchidas. É uma ociosidade imensa. Então, não falta vaga. Para uma escola de nicho como a SPM lançar um curso, tem que ser um curso diferenciado, porque senão não vai ter sucesso de mercado, né? Uma escola particular precisa que os seus cursos sejam sustentáveis. Não tem milagre, né?
E então a gente sempre olhava o curso, o que o DNA da SPM pode agregar àquela carreira. Há um curso clássico que já tem outras boas escolas oferecendo, o que o DNA da escola de mercado, empreendedorismo, comunicação pode agregar àquela carreira. A SPM, ela foi fundada em 51. 52 a primeira turma. Primeira turma, um curso de propaganda, né? Foi fundada por publicitários, um curso de propaganda. Esse curso de propaganda permaneceu como curso livre até 74. Em 74, que teve o ato de autorização para transformar esse curso em curso superior, o ato de autorização do MEC. Só em 1990 que foi lançado o segundo curso de graduação da escola, que era o curso de administração. Inclusive, quem olha a SPM hoje, pensa na SPM como uma escola muito rica. Tem uma instalação maravilhosa, de fato, em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, mas durante toda essa trajetória de 74 antes de 74, a escola nasceu dando aula, funcionando numa sala dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, lá no centro de São Paulo, depois numa sala do MASP, depois num teatro, no Bexiga, lá em São Paulo. Tinha sido uma instalação antiga, tinha sido um teatro, e era uma instalação antiga e adaptada, assim, à necessidade de sala de aula. Os professores chegaram a dar aula na década de 80, por exemplo, 2 professores numa mesma sala, um de cada lado da sala, com um lençol dividindo a sala, um cobertor dividindo a sala. Então, a escola nunca tinha sido uma escola rica. Era uma escola modesta, com um renome por se tratar já de uma escola que oferecia uma formação para o mercado. Então, tinha essa fama, tinha essa marca forte. Mas era uma escola de capacidade modesta. Na década de 90, meados da década de 90, a escola se muda para a Vila Mariana e lança o seu curso de administração, e aí as possibilidades materiais, financeiras começam a melhorar. Quando eu assumi a graduação, eu comecei na pós-graduação em 2001 e assumi a graduação em 2002, 2003. E daí segui a maior parte da minha carreira na graduação. Quando eu assumi a graduação em 2002, a gente só tinha 2 cursos ainda. Já na Vila Mariana, num campus bem mais bacana, mas só tinha 2 cursos. Em 2004 veio o curso de design. Em 2007 veio o curso de relações internacionais, 4. Em 2005 veio o curso de... 2010, desculpa. Veio o curso de jornalismo, 5. Daí vieram cursos de mais rápida sucessão. Vieram ciências sociais, cinema, 7, tecnologia da informação, 8, e finalmente direito, em 2023, 9. Então, nessa minha trajetória, a partir de 2002, a gente lançou mais 7 cursos. E o que era o fundamental, agora retomando com o início da minha resposta, o que era fundamental para a gente lançar um curso? Vou pegar 2 cursos para dar como exemplo. Primeiro o curso de cinema, depois o curso de ciências sociais. O curso de cinema, para uma escola que já vem da área da comunicação, da propaganda, tem uma aderência, tem uma proximidade com a marca mais evidente. Mas ainda assim, a SPM nunca foi uma escola artística. Sempre foi uma escola para preparar profissionais para o mercado corporativo, marketing, administração, negócios, enfim. Então, o que essa visão corporativa de criação de valor de marca pode agregar para um curso clássico, para uma carreira já bem estabelecida como a carreira cinematográfica? Então vamos pensar na cadeia de valor de produção e criação de um filme. Que oportunidades a gente tem para contribuir não só na direção, produção, mas na cadeia de valor do cinema. E aí sim oportunidades apareciam para a gente ampliar a formação do estudante de cinema. Ciências sociais, que esse tem menos, né, menos evidente a proximidade das ciências sociais clássicas com a marca da SPM. Mas ainda assim tem um ponto muito importante, que é o consumo, comportamento do consumidor. Então, como a visão da SPM de comportamento, de
estudo do consumo, a compreensão da SPM do consumidor pode agregar a um curso clássico de ciências sociais. E a gente conseguiu desenvolver um curso de ciências sociais muito bem avaliado e muito diferente de outros cursos das escolas já estabelecidas. E esse era o único caminho possível. Veja, a gente tem hoje no Brasil o maior grupo educacional de ensino superior do mundo, com mais de 1 milhão de estudantes. Receita que bate aí 2 bilhões de reais. Imagina a capacidade financeira de um grupo como esse para investir em comunicação, criação de marca, pipeline de vendas, captação de estudantes. Uma escola nichada como a SPM não tem essa musculatura financeira. A única possibilidade é se diferenciar. Como que se diferencia? Procurando produtos claramente adaptados à visão de marca dessa escola, né? Aí a gente conseguia fazer produtos diferentes. Perfeito, Alexandre. Aproveitando essa tua colocação a respeito dessa estratégia de mercado e trazendo aqui o professor como o elemento crucial, fundamental de toda instituição de ensino, qual que é a tua visão em relação à capacidade de se comunicar do professor como fundamental no desempenho da sua atividade, né? Então, o professor ele precisa ser um bom comunicador? Esse ponto é muito legal. A gente estudava bastante isso. O que torna uma pessoa um bom professor, uma boa professora, né? E, sem dúvida, a comunicação aparece como um dos pontos principais. Não é o único, mas é um dos pontos principais. E até antes de entrar na questão da comunicação e outras características de um bom professor, uma boa professora, eu gostaria de distinguir as competências, por exemplo, entre uma excelente pesquisadora, um pesquisador e um professor. São competências diferentes. E no ensino superior a gente tem uma mistura desses profissionais. Mas nem sempre um excelente pesquisador, alguém que pode estar até na fronteira de pesquisa do campo de conhecimento, nem sempre essa pessoa é um bom professor. Porque são competências diferentes. A capacidade que eu tenho de transmitir minhas ideias e cativar os estudantes, né, para estar comigo nessa jornada é um tipo de competência, determinadas competências. A minha competência de, enfim, conduzir um projeto de pesquisa e contribuir, né, com ideias originais são outras competências. Agora, falando da professora, falando do professor, o que torna uma pessoa um bom profissional da docência? Acho que a comunicação é um ponto fundamental, a gente conseguir transmitir as nossas ideias com clareza, mas não só clareza, com paixão. Os estudantes detectam essa paixão para aquele campo do conhecimento, né, para aquela área, enfim, e eles se mostram mais abertos a estar junto com o professor que consegue demonstrar essa paixão. São professores que tornam as ideias mais interessantes, mais cativantes. Mas também não é só isso. Tem um outro ponto que eu considero muito importante, que a gente talvez associe mais à escola básica, mas que é igualmente importante no ensino superior, que é o acolhimento. O professor consegue construir na sala de aula, ele consegue criar um ambiente de segurança para as pessoas se colocarem, para as pessoas errarem. E isso é importante no ensino superior e mais, é importante, muito importante, para o público que a gente lida na Ideia Sense, que é o público profissional, o público de empresa. Uma boa líder, um bom líder, entre outras coisas, consegue criar com a sua equipe um ambiente de confiança onde as pessoas se sintam tranquilas de colocar suas ideias, de errar eventualmente, mas de serem ouvidas sem eventualmente serem ridicularizadas ou ignoradas pelo líder. Isso é acolhimento. Isso é a gente conseguir construir, criar um campo de confiança, um espaço de confiança com a nossa equipe e com os nossos estudantes. Então, comunicação, a paixão pelo campo, a gente conseguir transmitir essa paixão, conseguir criar um campo de confiança, um espaço de confiança, um acolhimento. E, por último, eu colocaria
trabalhar com os estudantes dentro dos seus estilos de aprendizagem. A gente pesquisava na SPM estilos de aprendizagem, que é algo que a gente está fazendo aqui na Idea Sense. E o bom professor, ele consegue trabalhar com os estudantes, variando as atividades de aprendizagem, para que os estudantes com diferentes estilos de aprendizagem se sintam, todos eles, participantes dessas atividades. Com isso, ele consegue, então, se comunicar com clareza, transmitir as ideias com paixão. Transmitindo as ideias com paixão, a gente transmite de uma forma mais interessante, cativa os estudantes. Ele cria um espaço de confiança para os estudantes se colocarem. Ele varia as atividades de aprendizagem para que os estudantes com estilos diferentes tenham a oportunidade de se experimentar dentro daquela aula. Acho que são 4 características fundamentais do que torna uma pessoa um bom professor. É muito bacana, Alexandre. Dentro do que você colocou um pouquinho agora, você falou de liderança, né? Então, fundamentalmente, uma escola que nem a ISPM, ela tem o objetivo de desenvolver pessoas profissionalmente, desenvolver líderes para a sociedade. Sim. Que possam realmente impactar, mas a gente está falando também que desenvolvendo de pessoas, né? Então, eu queria entender, tipo assim, como é que a ISPM vê hoje, que iniciativa teve em relação a essa esfera de se preocupar com o desenvolvimento também da pessoa, para se tornar uma pessoa melhor, que possa impactar, ser uma pessoa mais completa, que tenha empatia, que desenvolva realmente aspectos de entender como é que a importância dela dentro de uma sociedade de uma forma mais ampla, né? Olha, vou começar a responder sua pergunta, Edgar, contando uma passagem profissional lá do início da minha carreira, que me marcou muito, que foi a Arthur Andersen. Até a gente estava visitando um parceiro nosso aqui em Curitiba e a gente falou um pouquinho dessa história. A Arthur Andersen, na época, eram as Big Five. O que eram as Big Five? Eram as 5 grandes empresas de auditoria. Eu estou falando da década de 90. Comecei minha carreira na Arthur Andersen no meu último ano de graduação, lá em 92. Eram as Big Five. Agora são Big Four. Por que são Big Four? Porque, infelizmente, lá pelos anos 2000, 2001, a Arthur Andersen se envolveu num escândalo com uma empresa estadunidense chamada Enron, e por conta desse escândalo, que derreteu a confiança do mercado na firma, a Arthur Andersen teve que ser desfeita. Foi vendida por $1. $1 para uma empresa concorrente. Ou seja, acabou totalmente a confiança de uma empresa de auditoria onde a confiança é o principal ativo da marca. A Arthur Andersen tinha um lema muito forte. Eu aprendi muito, era uma grande escola. Era vista como das Big Five a empresa que mais despertava assim, paixão nos seus colaboradores, e era vista como uma empresa muito técnica, uma técnica de auditoria realmente assim, perfeita. E eles tinham como lema: Think straight, talk straight. Pense corretamente, fale corretamente. Apesar disso, sócios da Arthur Andersen se deixaram levar por esse escândalo com a Enron e a firma acabou de um ano para o outro. Isso é uma consideração, um pensamento pessoal meu, tá? Para mim, mas isso também só vim a pensar posteriormente, em retrospectiva, enfim. Para mim, faltava um passo. Tinha o think straight, talk straight, faltava o act straight, haja corretamente. Então, algumas pessoas, infelizmente, não foram levadas na sua formação, talvez, a pensar sobre um aspecto, por exemplo, de ética. E como eu exerço a ética no meu dia a dia. Não só como eu penso sobre ética, ou falo sobre ética, mas como eu ajo eticamente no meu dia a dia. Esse exemplo da derrocada da Arthur Andersen ficou muito forte para mim. E eu procurei trazer isso para os cursos da SPM. Daí, em 2008, a gente teve
os primeiros escândalos financeiros, e também teve falência de banco. E em 2008 começaram a sair algumas matérias em jornais internacionais falando da questão de como os MBAs estavam subestimando ou desconsiderando a formação ética dos seus estudantes. Eu fiz MBA lá fora, tive essa oportunidade e, de fato, ética era uma coisa que a gente não abordou, né? Veio o exemplo do Arthur Andersen, vieram os escândalos financeiros ali de 2008, quebradeira no mundo inteiro, o Brasil também foi afetado. E como diretor da graduação da SPM, eu me perguntava como é que eu conseguiria trazer essa dimensão da formação humana mais forte para os cursos da SPM. Ao mesmo tempo, por um outro lado, a gente começava a discutir as competências para o século XXI. Tecnologia, por exemplo, já despontava fortemente como uma necessidade para todas as carreiras, não só para quem trabalha com tecnologia propriamente dito. E em 2012, eu acho que eu fiz um dos projetos que eu mais gostei lá na SPM, que foi elaborar o plano estratégico da instituição, plano estratégico acadêmico da instituição. Naquela época, a escola fundada em 51, 2012 a gente está falando de uma instituição de 60 anos. Claro, a gente tinha nosso planejamento, mas nunca tivemos uma peça acadêmica que falasse, olha, o futuro acadêmico dessa escola para os próximos 10 anos é uma visão de longo prazo. A gente não tinha isso. E eu tive a oportunidade de desenvolver esse projeto, foi um projeto que eu gostei muito de ter participado, ter liderado. A gente envolveu toda a comunidade. E nesse projeto, a questão do desenvolvimento humano aparecia fortemente. Esse projeto tinha uma visão ali até 2022, 10 anos, período ao longo do qual a gente estaria reformulando todas as grades da SPM. Então a gente começou, o projeto foi realizado em 2012, 2013, a gente começou a mudar as grades. Em 2018, chegou o momento de não só promover algumas pequenas mudanças, mas mudar as grades totalmente. A gente começou esse desenvolvimento, e aí uma das diretrizes que eu dei foi, olha, a gente vai criar um eixo de formação comum a todos os cursos. Me inspirei muito na Universidade da Vida, inglesa, mas também me inspirei muito nos modelos adotados, principalmente por Harvard, MIT e Stanford, que escolas internacionalmente reconhecidas, claro, e que têm eixos de formação comum. Quando a gente pensa aqui no Brasil um eixo de formação comum, a gente pensa em coisas como Sociologia 1, Psicologia 1, mas isso não resolve uma questão, que era a questão que eu coloquei para esse eixo, que é que competências uma pessoa precisa desenvolver que podem ser úteis ao longo de todo um ciclo de vida, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Psicologia 1 não é a resposta para essa pergunta. Literacia financeira é uma resposta possível para essa pergunta. Literacia tecnológica é uma resposta possível para essa pergunta. Aprender a aprender é uma resposta importante para essa pergunta. Esse tipo de competência, sim, a gente precisava estar desenvolvendo nos nossos estudantes e que ia além do que no Brasil se considerava como eixo comum. A gente chamou esse eixo SPM Life Lab. Era um eixo que a pessoa teria que fazer um determinado número de disciplinas e que essas disciplinas cobririam aspectos de formação humana, ética, comportamental, liderança, aprendizagem, literacia tecnológica, enfim, uma série de competências tecnológicas, cognitivas e comportamentais que ajudariam a definir a atuação da pessoa ao longo da sua vida. Independente da carreira, Edgar. A gente saber aprender, por exemplo, pensa que as pessoas que estão hoje no ensino superior têm todo o potencial de viverem mais 80 anos depois que se formarem, né? É um desafio da longevidade maravilhoso, porém também
é enorme, né? Como a gente vai conseguir se manter intelectualmente ativo e relevantes por mais 80 anos, até os nossos 100 anos? A única resposta que tem para esse desafio, e eu enfatizo, não é a melhor, não é, a mais eficaz, é a única, é continuarmos aprendendo, aprender sempre. Não tem outra. Não tem outra. Agora, é a única. Agora, Alexandre, aproveitando essa questão, a gente não ouve muito, acho que a SPM deve ser uma das poucas universidades do Brasil que tem efetivamente um programa de desenvolvimento socioemocional que possa ajudar os seus estudantes no seu desenvolvimento, né? Isso você acha que, dentro de um contexto geral, todas as universidades, e até vamos puxar um pouquinho a questão também para segundo grau, né? Você acha que deveria ser uma coisa que teria que fazer parte realmente do desenvolvimento humano, e isso uma coisa de uma forma mais efetiva? Eu acho que sim. Você tem razão, nem todas as universidades oferecem. A importância desse desenvolvimento já é mais compreendida do que, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. E as escolas começam a se abrir para isso, sabe, Edgar? Inclusive no ensino médio, agora tem as trilhas agora já desde 2017 no governo Temer, né? A gente tem as trilhas formativas no ensino médio que abre espaço também para caminhos mais individualizados. Mas o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de competências socioemocionais, éticas, cognitivas, vem sendo, sim, debatido pelas universidades. Mas é difícil implementar. E é difícil implementar, me parece, e as dificuldades que a gente teve lá na SPM, que eu tive na SPM, por alguns motivos principais. Por exemplo, os estudantes não compreendem essa importância. Os pais, as mães dos estudantes compreendem, os recrutadores compreendem, mas o estudante não compreende. Então eu recebia feedback de estudante falando, poxa, por que eu estou estudando, por exemplo, aprendizagem? Por que eu estou estudando criatividade? Eu preferia estar aprendendo mais um software, preferia estar aprofundando meus conhecimentos no Photoshop. Então o estudante, uma parte dos estudantes, a generalização é sempre perigosa, né? Mas uma parte dos estudantes não compreende essa importância. Uma parte dos professores também não compreende essa importância, porque a gente vem de uma geração que a gente foi levado, acredito, a valorizar muito a formação técnica e o pensamento mais isolado em campos de conhecimento mais claramente definidos. Mas os desafios contemporâneos não se resolvem em campos de conhecimento isolados. A gente tem que juntar essas competências, esses campos de conhecimento. Isso não vem naturalmente para o professor e não é confortável para o professor começar a transitar em campos de conhecimento mais transversais. Então, acho que os professores também têm alguma dificuldade. E, da forma que a gente implementou na SPM, tem dificuldades logísticas. A gente queria levar o exercício em sala de aula para misturar cursos, misturar turmas. E aí tem uma dificuldade logística, de ensalamento, de montar a grade, que também assim, é desafiador e muitas vezes intimida o gestor educacional. Uhum. Alexandre, a gente já passou pela era do currículo, onde o currículo era o ponto crucial para a inserção de um profissional do mercado. Depois a gente viveu a era do portfólio. Depois a gente viveu agora, muito recentemente, a era da capacidade de entrega. Sim. Então, né? Então você tem currículo, você tem portfólio, você diz que faz isso, então faça que eu quero ver. Né? Mas, por conta do que a gente tem observado, por demandas que chegam até nós no Ideia Sense, principalmente dos RHs, a gente percebe que esse tipo de conteúdo que você acabou de citar, e que às vezes é complicado você ter uma aderência dentro de uma universidade, porque o entendimento disso por parte dos alunos
ainda não está muito claro, por parte dos docentes também não está muito claro, que são as habilidades socioemocionais, que são as que já vem sido falado há muito tempo no mercado, as soft skills, e que a gente aqui no IDESense trata como life skills. Até onde isso ainda é tido como um talento inato, como algo com a competência que a pessoa nasce com isso, e como que isso pode ser aprendido, né? Porque, ok, então eu não sou uma pessoa que me comunico muito bem e paciência, eu não vou lidar com nada que exija comunicação. Mas, puxa, de repente eu estou atuando numa área que a comunicação é crucial. Essas competências socioemocionais, essas soft skills, essas life skills, elas são passíveis de aprendizado, as pessoas podem aprender a desenvolver isso, nutrir isso, e daí se utilizar desse talento, dessa competência? Olha, esse ponto é maravilhoso e tem sido uma bandeira minha na educação já há vários anos. Eu vou usar como exemplo a criatividade, que era um dos pontos que a gente debatia bastante na SPM. Criatividade, por muito tempo, foi considerado um talento inato. E até meu pai como publicitário, ele tinha essa crença de que a criatividade era um talento inato. Eu acho que a ideia de talento inato começa a ser refinada e talvez desbancada com a obra do Mindset, da Carol Dweck. O livro Mindset foi publicado em 2010, mas ela veio pesquisando isso desde a década de 90 e teve artigos anteriores, mas foi esse livro Mindset, lá de 2010, que de fato consolidou essa trajetória e chamou atenção para essa possibilidade que ela resumiu ali no livro. Ela coloca uma das melhores frases do livro, antes de falar um pouco de como ela define esse mindset, é o seguinte: nem todo mundo será, ela vai falando assim, se você adotar um mindset de crescimento, já explico o que é, não significa que qualquer pessoa irá se tornar um Mozart, um Beethoven, mas significa que ninguém pode te dizer até onde você pode chegar com esforço e determinação. O que é esse mindset de crescimento? Ela divide dois opostos, né, talvez um contínuo, mindset de crescimento e mindset fixo. O que diferencia, principalmente, pessoas que se encaixam mais na visão de mindset de crescimento, de pessoas que se encaixam mais na visão de mindset fixo, é o seguinte: uma pessoa com mindset de crescimento, ao se deparar com uma dificuldade, eventualmente, por exemplo, fui mal numa prova, fui pianista por vários anos, assim como o Ellison. O Ellison ainda ele toca bem melhor que eu. Mas fiz uma apresentação, não foi tão boa quanto gostaria. Não passei num exame. Uma pessoa com mindset de crescimento vai se comportar mais ou menos da seguinte forma: olha, esse foi um desafio que desta vez eu não fui bem sucedido, mas estudando, treinando, eu vou melhorar, vou superar e vou seguir em frente. Uma pessoa com mindset fixo, em termos de comportamento de grupo ali, seria: puxa, eu fui mal, talvez eu não dê mesmo para isso, talvez eu não dê mesmo para tocar piano, então por que continuar me esforçando? Enfim, vou procurar outra coisa em que eu já seja naturalmente boa. A criatividade, e uma proposta dela, no livro, é que toda e qualquer habilidade pode ser melhorada se nós adotarmos para a nossa vida a visão do mindset de crescimento. Então, o mindset de crescimento se
transforma em crenças, essas crenças se transformam em comportamentos e esse efeito sucessivo de crença para comportamento, para minha disciplina do dia a dia, de treino, de esforço, de superação, vai me levar a melhorar. Até onde eu vou conseguir ir? Não se sabe. Essa é uma das coisas que ela coloca muito fortemente no livro. Não dá para falar até onde uma pessoa pode chegar, dado esforço, treinamento, disciplina. E eu defendia muito essa ideia com os nossos professores, porque algumas coisas eles viam como talentos inatos, algumas coisas o RH vê como talento inato. Na esfera do RH, a gente tem muito teste para você avaliar potencial. E a gente determina se a pessoa serve para uma determinada carreira, posição ou não, com um teste que é uma fotografia atual, mas que já fala do potencial da pessoa ao longo do tempo. Se a gente pega as pesquisas como Mindset e o que veio depois, um teste como esse é inadequado. É um retrato daquele dia, inclusive, daquele né? Daquele momento. Você pode momento. aplicar o mesmo teste em períodos diferentes para a mesma pessoa, vão dar resultados diferentes. Mudar tudo, exatamente. Então, a conclusão que eu cheguei. Se uma empresa tem tempo para investir numa pessoa, para desenvolver os seus talentos, um teste como esse é inadequado. Se não tem tempo, aí é outra coisa. Se eu estou com uma urgência, né, de, puxa, eu já tenho que trazer uma pessoa pronta do mercado, porque essa vaga aqui eu não vou ter como desenvolver internamente. Aí é outra coisa. Aí talvez uma decisão com base num teste como esse seja mais interessante. Se não, não dá para saber até onde uma pessoa pode chegar, em qualquer tipo de habilidade, dado dedicação, disciplina, treinamento, a pessoa realmente se voltar para aquilo, acreditando que vai superar esse desafio. Alexandre, dentro desse processo de desenvolvimento, né, a gente acreditando que as habilidades socioemocionais de life skills elas podem ser reaprendidas, né? Uhum. Se a gente fosse ter que avaliar hoje quais seriam as habilidades para esses jovens todos que estão realmente preocupados, né, porque tem realmente a gente vê que a gente tem um problema hoje de quase uma epidemia de saúde mental, né? Em virtude realmente da ansiedade de mudanças de mercado de trabalho, a inteligência artificial chegando de uma forma avassaladora, né? Então, muitas previsões de profissões efetivamente sendo acabando, né? Algumas profissões, outras muitas surgindo também, né? Mas isso gera muita instabilidade, né? Na sua opinião, que competências, por exemplo, uma pessoa, e não vamos falar só do jovem, né? Todo mundo, né? Uhum. Tem que realmente desenvolver na sua vida para viver bem, né? Para poder viver de uma forma harmônica com todos, dentro do ambiente pessoal, como também no ambiente profissional, né? Uhum. Edgar, a gente tem vários referenciais internacionais de competências socioemocionais, ou tratando de life skills de uma forma mais ampla. E até gostaria aqui de esclarecer para quem esteja assistindo, né, nosso vídeo, ouvindo a nossa conversa, a diferença entre life skills e competências socioemocionais, ou soft skills. Na nossa visão, life skills ultrapassam os soft skills porque, por exemplo, hoje você falou de tecnologia, né, Edgar? Hoje, saber lidar com a tecnologia, saber lidar com a inteligência artificial é uma life skill tão importante quanto era uma life skill para os povos originários brasileiros saber caçar com arco e flecha. Não é uma competência socioemocional, mas é uma life skill. Saber gerenciar a sua vida financeira, considerando que a gente vai ter aí uma vida chegando aos 100 anos, considerando que a Previdência, o INSS, está falido, não só no Brasil, em todos os países do mundo, não é? O modelo não se sustenta, né? O modelo não se sustenta. Como é que eu vou gerenciar minha vida financeira? É uma life skill. Então, a gente tem life skills hoje decorrentes dos desafios da sociedade contemporânea que ultrapassam as competências socioemocionais.
Dito isso, você mencionou especificamente a questão da saúde mental. E aí sim a gente volta para as competências socioemocionais. Eu acho que tudo começa com autoconhecimento, né? Tudo começa com autoconsciência e a nossa capacidade de nos apercebermos. A percepção é um termo que vem da psicologia, que significa a capacidade da pessoa perceber a si próprio, né? As suas emoções, os seus sentimentos, momento a momento. E também, a gente expandindo isso para o autoconhecimento, eu consegui entender o que me faz bem, o que não me faz bem, situações que eu deveria evitar, carreiras que eu talvez não... onde, enfim, o tipo de trabalho não vai me ser saudável. Eu acho que tudo começa com esse autoconhecimento. Infelizmente, muitas pessoas, não prestam atenção a esse ponto, não dão valor ao ponto do autoconhecimento e precisam passar por uma situação, às vezes, mais dramática nas suas vidas para começarem a se voltar para essa necessidade, né? Eu vou falar da minha história de vida. Eu hoje medito já há muitos anos, enfim, mas a minha trajetória nessa autodescoberta também veio a partir de uma situação de crise. Hoje eu estou com 54 anos e estou me referindo a eventos que aconteceram lá nos meus 30, já 25 anos atrás, quase. E quando uma situação de crise pessoal me levou, de fato, a querer enxergar o mundo de forma diferente. Porque eu percebi ali claramente que a minha trajetória não estava sendo saudável. Eu acho que, e estudos mostram isso, por que as pessoas no Ocidente adotam práticas como yoga, meditação, práticas que remetem, né, que propiciam esse autoconhecimento, normalmente por crises pessoais, lidar melhor com o estresse, procurar melhorar a sua qualidade de vida. E se eu tivesse essa consciência mais cedo, talvez eu tivesse evitado, inclusive, algumas doenças psicossomáticas, né, que eu acabei apresentando em alguns momentos da minha vida, que eu poderia ter lidado de forma diferente. Pessoal, hoje também contamos com a presença ilustre do Luiz Fernando, sócio no Ideia Sense, e que agora também vai interagir com o Alexandre fazendo perguntas. Bom, obrigado, Elison. Luiz Fernando, eu não sei quem é também, é mais o Nando, né? Então, mas já que você me chamou pelo nome, né? É um prazer estar aqui. Obrigado, Alexandre. Eu estava escutando aqui, né, as colocações, uma palavra me chama muita atenção, que é propósito. Né? A gente fala muito de competências, lideranças e formação de pessoas, e a gente está vendo uma juventude com um propósito, parece mais forte, porém com uma dificuldade gigantesca de aceitar colocações contrárias, né? Então, eu queria saber como é que a gente pode trabalhar isso dentro dessa área educacional, porque eles não aceitam. E isso acaba também andando para outros lados, criando uma polaridade muito grande. Eu acho que das riquezas da construção humana é o contraditório, é escutar e evoluir em cima do que o outro fala. E nem sempre vai se falar a mesma coisa. Se fosse todo mundo falando a mesma coisa, ia ser muito chato. Então eu queria entender também como é que você vê isso, como é que ao longo dessa área toda acadêmica sua, ao longo desse tempo todo, como é que você está vendo a sociedade evoluir por um lado e gerar dificuldades por outro. Sim. Olha, Nando, primeiro, bem-vindo aí à nossa conversa e queria estender a você também os agradecimentos à equipe da Ideia Sense, enfim, que me acolheu tão bem nesse projeto. Sobre a intolerância, né, eu vejo com grande preocupação. Não acho que seja só o jovem, acho que é um problema maior do que só o jovem. Talvez o que caracterize o jovem nesse momento
é que está tão visível que o jovem está crescendo dentro de um quadro de intolerância muito, muito aberto, né? E talvez isso acabe influenciando mais o comportamento desse jovem. Mas se a gente pegar, por exemplo, as eleições presidenciais brasileiras, né, mais recentes, a gente viu essa intolerância em todos os segmentos da sociedade, independente de classe social, independente de credo, independente de idade. Se a gente pegar exemplos internacionais também, o Brexit na Inglaterra, ou até um pouco antes do Brexit, o plebiscito para a separação da Escócia, o que teve de notícias ali falando de famílias desfeitas por causa de discordâncias, né, com relação ao assunto. Então isso é internacional. Agora a gente está vendo a guerra em Gaza, enfim, e podem me falar, claro, mas resumir a situação no Oriente Médio, a intolerância, é simplificar demais. É verdade. Mas intolerância intelectual, nesse intelectual estou somando aí a questão da crença religiosa com a crença política, enfim, intolerância intelectual de crenças, acho que é um dos aspectos importantes, né? Então, eu vejo com grande preocupação, e a gente percebeu isso sim no ensino superior, isso crescendo gradativamente. Hoje, o professor, a professora tem que tomar um cuidado enorme em sala de aula com qualquer colocação, porque a probabilidade de algum estudante, por qualquer motivo, se sentir ofendido e isso acabar ou na ouvidoria da escola ou nas redes sociais é enorme. A gente teve um caso como esse na SPM no ano de 2023 e enfim, foi uma situação crítica para o estudante, para o professor, para a marca, né? Então eu vejo com grande preocupação. Como lidar com isso, né? Como tratar disso? Eu não tenho uma resposta definitiva sobre isso, claro, mas voltando à questão das competências socioemocionais. Acho que a gente tem que investir mais em desenvolver nossa competência de relacionamento, desenvolver nossa competência de escuta, desenvolver nossa competência de comunicação. Eu acho que passa por aí, a gente voltando para as nossas competências básicas. Uma técnica que se iniciou como técnica para negociação em situações de crise, enfim, inclusive de resgate de reféns, que vem sendo valorizada pelas empresas, e especialmente a partir de 2022, 2023, eu comecei a ver matérias com relação a isso, a comunicação não violenta. Foi uma técnica desenvolvida em situações de crise, como eu falei, mas que pode ser aplicada em ambiente de trabalho, em ambiente escolar, com igual sucesso, né? E a gente vê também, então a gente vê empresas, por exemplo, oferecendo cursos de comunicação não violenta aos seus funcionários, para que as pessoas consigam se comunicar de uma forma mais tranquila. E voltando a um ponto que eu estava conversando com o Edgar, né, na primeira parte desse nosso podcast, da necessidade do líder conseguir criar um ambiente de confiança. Eu acho que técnicas como comunicação não violenta, por exemplo, podem ser bem aplicadas dentro desse contexto. E agora, fechando esse pensamento, voltando para a sua pergunta específica, eu vejo com grande preocupação. Não sei direito como tratar disso. A intolerância é algo que acompanha o ser humano há milhares de anos, a gente sabe disso. Acho que eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, inclusive nas mídias sociais, mas acho que a gente não sabe lidar com a explosão de intolerância que acompanha a exposição pessoal, né, individual nas mídias sociais hoje em dia. Também escutando um pouquinho você falar no primeiro bloco,
de avaliação, né? E eu da área do esporte. Então fala-se muito, por exemplo, sobre Tom Brady, né? Que numa escolha de draft foi lá para quase 100, e que se coloca que analisaram ele só do lado de fora, né? Ele não é tão rápido, ele não é tão forte, ele não é tão isso, esqueceram de analisar ele por dentro, que era a maior virtude dele, uma pessoa extremamente resiliente, uma pessoa extremamente capaz de sair de situações adversas ou de brilhar em situações complexas, que o esporte é muito forte nisso, né? Quer dizer, fazer gol no primeiro minuto é uma coisa, mas fazer o ponto, no caso do vôlei, no último minuto é que é o problema, né? No primeiro minuto todo mundo está tranquilo. Quero saber quando você não pode errar, porque a vitória sua é a vitória do outro. Então, assim, isso também é uma coisa que sempre tem me angustiado muito, trabalhando não só com formação de jovens, que é fazê-los acreditar no potencial interno deles. Porque o processo educacional do Brasil e o processo de avaliação é muito em cima do erro. E o erro tira a segurança e destrói a confiança. Então, eu sempre fico pensando, quando a gente fala de Ideia Sense, em life skills, em trazer muito mais do que soft ou de comportamentos, mas de hábitos de construção de vida, né? Então, um pouquinho como você falou. Então, eu também fico sempre curioso para saber a sua opinião sobre isso, porque a gente tem discutido bastante isso dentro do Ideia Sense, e eu queria entender um pouquinho mais o seu pensamento sobre isso. Vamos lá. Você mencionou uma palavrinha muito importante para as pessoas, né, que é a resiliência. E fazer uma ligação com o mindset da Carol Dweck, a gente adotando o que ela propôs como mindset de crescimento, a gente consegue desenvolver nossa resiliência. Então é passível de ser desenvolvida. Eu acho que essa é uma das características mais bonitas da espécie humana, que a gente consegue nos colocar metas e racionalmente nos direcionarmos em direção a essas metas. Então, eventualmente, na história de vida, uma pessoa teve até por necessidade, desenvolveu sua resiliência mais do que outra. Essa pessoa que desenvolveu menos, enfim, meio que naturalmente, né, ao longo da sua vida, essa competência, resiliência, ao perceber uma fragilidade, uma limitação nesse sentido, se quiser, consegue, então, deliberadamente, estrategicamente, falar, olha, vou me desenvolver nesse campo aqui. Percebi que essa é uma fragilidade, vou me desenvolver nesse campo aqui. Essa metacognição, essa capacidade da gente pensar sobre os nossos pensamentos, da gente pensar sobre nós mesmos, né? Nos estudarmos por dentro, intimamente, até onde a gente sabe, é uma característica unicamente da espécie humana, no planeta Terra, pelo menos. E é uma capacidade que eu acho que a gente desperdiça. Eu acredito, sim, que a gente pode desenvolver toda e qualquer competência. Então, quando você falou de hábitos, eu acho que é o momento da gente definir, eventualmente, um pouco melhor o que é uma competência. E como a Ideia Sense e a pesquisa, né, enfim, entendem esse desenvolvimento de competência. Competência é composto por um conhecimento, uma habilidade e uma atitude. O conhecimento é aquilo que normalmente a gente associa, talvez superficialmente, mas é aquilo que normalmente a gente associa a uma competência que, olha, eu vou estudar um livro sobre capacidade, resiliência, automotivação, e tem lá conhecimentos interessantíssimos. Se eu ler aquele livro, eu posso pensar, bom, desenvolvi essa competência, mas não. Eu desenvolvi uma parte da competência que é, olha, a resiliência pode ser desenvolvida de tais formas, tal. Habilidade. O quanto eu vou colocar isso nos meus hábitos? Então, por exemplo, eu falei da meditação. A principal, eu dei aula de meditação na SPM por vários anos. A principal dificuldade que as pessoas têm, pelo menos na minha experiência, para
manter uma prática meditativa não é dificuldade de meditar. Meditar é um hábito relativamente simples, não tem muita dificuldade para você entender o procedimento da meditação. Mas é colocar isso de forma disciplinada na minha rotina no dia a dia. A meditação tem benefícios potenciais incríveis, mas para eu atingir esses benefícios potenciais incríveis, eu preciso me dedicar diariamente 20 minutos que seja, mas preciso me dedicar diariamente. Se eu não desenvolvo essa disciplina, esse hábito, que é o segundo componente da competência, o conhecimento, o hábito, a habilidade, eu não vou atingir esses benefícios potenciais. E, finalmente, a atitude. A atitude é a minha vontade de colocar isso em funcionamento, meu movimento, meu engajamento nesse caminho. Então, eu quero desenvolver minha resiliência, eu quero desenvolver minha prática meditativa, eu quero desenvolver minha competência, por exemplo, de resolver problemas matemáticos, eu quero desenvolver minha competência ao piano, eu quero desenvolver minha competência no esporte, numa arte marcial. Eu gosto muito das artes marciais porque trazem essa disciplina, né, essa dedicação, inclusive esse respeito aos colegas, a visão, a figura do professor, enfim, como uma figura que está me transmitindo ensinamentos que ele adquiriu ao longo de toda a vida. Quero me desenvolver mais na minha arte marcial. Eu vou me movimentar para atingir essa meta. Vou ter uma atitude proativa, positiva com relação a isso. Isso é uma competência. Eu acho que o que caracteriza muito a proposta, uma proposta educacional contemporânea de desenvolvimento humano, é a gente conseguir, além do conhecimento, entrar na habilidade, entrar na atitude. Essa é uma proposta que pouquíssimas escolas conseguem fazer. E pouquíssimas empresas de desenvolvimento humano conseguem fazer. É claro que há boas exceções, mas a maioria fica no conhecimento. E, fazendo agora um gancho dessa minha transição de carreira, né? Eu saio da SPM no final do ano passado, procurando, depois de 28 anos no ensino superior, procurando uma nova forma de continuar trabalhando com educação. Que bom, fui acolhido aí pelos meus contatos e que bom, enfim, vi sementes, né, que eu fui plantando ao longo da carreira, mostrando agora bons frutos. E surge uma oportunidade de trabalhar, e essa foi uma sincronicidade do universo. Surge uma oportunidade de trabalhar com desenvolvimento organizacional de uma forma que eu não tinha vislumbrado antes para mim. Por meio de relacionamentos pessoais, eu conheço primeiramente um sócio, depois mais 2 sócios de uma empresa que trabalha com um propósito muito alinhado ao meu. E eu penso, puxa vida, eu venho há anos falando da necessidade da gente desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes, da gente desenvolver o ser humano como um todo. Tem um conceito na filosofia japonesa que é o conceito do kokoro. O kokoro é o alinhamento entre mente, coração e espírito no sentido de propósito. Essa convicção interna, né? Por essa sincronicidade do universo, eu me vejo com a possibilidade de integrar uma iniciativa que procura desenvolver as pessoas justamente
alinhando o Kokoro. Eu penso, caramba, isso para mim faz todo sentido. Isso para mim mostra que, de fato, existem oportunidades para a gente desenvolver pessoas de um sentido mais amplo, que tem sido minha bandeira no ensino superior há tantos anos. Mas eu acho que o ensino superior, com tantos méritos, precisa se abrir mais para esse desenvolvimento mais amplo das pessoas. Acho que o ensino superior, às vezes, também tropeça nessa armadilha de ficar só no conhecimento. E quando eu então tomo contato com o projeto da Ideia Sense, e essa ideia e essa missão de desenvolver as pessoas no seu potencial maior, sempre voltando à sua pergunta, à sua visão de desenvolvimento que inclui os hábitos e competências de uma forma mais ampla. Eu penso, puxa, aqui está uma oportunidade de fazer um trabalho diferente. Aqui está uma oportunidade de trabalhar com educação de uma forma que eu não consegui trabalhar no ensino superior pelas amarras que a gente tem, não só regulatórias, enfim, mas também as amarras ali sistêmicas, ambientais do ensino superior. E eu vi nessa oportunidade, Nando, uma chance de me realizar de fato como educador. Eu me vejo como educador, há muitos anos eu me vejo como educador. Eu acho que educação é um dos temas que definem a minha vida, não só a minha trajetória profissional, mas a minha vida. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui. É realmente não perder de vista esse propósito inicial da gente desenvolver as competências das pessoas dessa forma mais ampla, indo além do conhecimento, que é o que você viu no esporte e faz no esporte até hoje. A gente tem essa oportunidade de trazer essa experiência para o mundo organizacional, que é um mundo extremamente carente de desenvolvimento. As pessoas estão cansadas de conhecimento. As pessoas querem aprendizagem. As pessoas querem mudar, precisam mudar, elas sabem que precisam mudar, que precisam se transformar. Os líderes empresariais, os líderes de equipe sabem que precisam trazer as equipes para mais perto e funcionar de uma forma mais coesa. Mas como fazer isso? Conhecimento é insuficiente. Eu acabei tergiversando um pouco, desculpa. Não, mas a gente continua mantendo a nossa conversa em cima de acreditar que as pessoas podem não, elas são melhores na sua essência. E eu acho que isso é uma desconfiança que a sociedade traz hoje que é ruim. E a gente está resgatando isso e deixando isso de uma forma cada hora mais clara de que a gente vai trabalhar em cima de uma formação completa da pessoa. E não adianta você ter muito conhecimento e não ter nenhuma capacidade de interagir com as pessoas. Vou fazer uma consideração com base no que você acabou de dizer. E apesar de, na física, a gente entender que o equilíbrio, para se colocar uma estrutura de pé, necessita de 3 apoios, o Ideia Sense só se colocou em pé a partir do 4º apoio, que foi a tua chegada no projeto. A gente se sente privilegiado por você ter nos escolhido, porque um profissional do teu quilate, do teu calibre, com certeza tem muitas opções em aberto para tomar uma decisão, e que é uma decisão de vida, alinhada com propósitos pessoais, porque o nosso projeto Ideia Sense, ele tem isso na sua origem, né? Com certeza é um negócio, é algo que a gente tem certeza que, por conta do contexto que a gente vive, está prosperando e vai prosperar ainda mais, mas é um projeto que está intimamente alinhado
com o propósito pessoal de cada um dos seus integrantes. Sejam os sócios, sejam os colaboradores, sejam os parceiros. Até o momento a gente tem tido o privilégio de, por competência também, termos estabelecido laços com pessoas que têm esse alinhamento. Então, esse nosso momento aqui também eu faço, me valho da oportunidade para registrar que todos nós nos sentimos privilegiados de você ter nos escolhido como projeto da sua vida, alinhados com os teus propósitos e trazido, assim, mais do que conhecimento, a tua sabedoria, né? Se a gente for criar uma hierarquia daquilo que é informação, conhecimento, mas o uso do conhecimento que beira a sabedoria, é isso que a gente percebe do que você traz para nós nessa nossa trajetória. Então, eu preciso fazer esse registro. Em relação àquilo que a gente tem de entendimento de necessidades, porque, ok, a gente fala em life skills, a gente fala em carência de atitudes, carência de entendimento, uma fragilidade muito grande das pessoas hoje em dia, e eu percebo um certo uma estratégia, digamos, de condução das sociedades, onde se pretende fragmentar a sociedade no sentido de ter mais controle sobre a sociedade. Então, hoje em dia, a maioria é feita por minorias, né? E eu acho que somos todos humanos, em primeiro lugar, pessoas em primeiro lugar, a despeito de crenças, a despeito de escolhas, a despeito de qualquer coisa, valores que passam por caráter, por boas atitudes, por boas intenções, estão deixados de lado. Isso não é o que pesa mais. Pesa mais assim, de que grupo você pertence. Se você pertence ao meu grupo, então a gente vai fazer alguma coisa junto. Se você não pertence, eu não quero falar com você. E é um tema que a gente tem falado há algum tempo, que é sobre liderança. A gente fala muito e realmente a gente está carente de lideranças. E lideranças instrumentalizadas a liderar, né? Confunde-se muito liderança com cargos. Num fluxograma organizacional, muitas vezes o líder não é quem está no cargo da chefia. Às vezes o líder está lá embaixo, no chão da fábrica, e a organização nem se dá conta disso. Mas agora eu vou fazer uma provocação. Vamos lá. Se sim existe necessidade da gente entender as virtudes e qualidades do líder, quais são as virtudes e qualidades dos liderados? Porque um bom líder, ele tem que ser capaz de conduzir. Mas um bom liderado, ele também tem que entender que é um privilégio ser liderado. Que ter alguém que dê os caminhos para ele de uma forma clara e ele possa ter a segurança de seguir aquelas determinações sem que isso esbarre alguma suscetibilidade ou fragilidade. Então, o que seria uma competência para um bom liderado? Eu acho que esse relacionamento entre equipes, né, entre líderes, liderados, entre os liderados entre si, as empresas, as organizações, a gente percebe isso nas nossas conversas e também por leituras, enfim, de mídia, né, na grande mídia, na mídia especializada, a gente percebe que esses relacionamentos estão mais difíceis hoje em dia. A gente vê, por exemplo, notícias sobre as gerações mais jovens, a geração Z, que não quer assumir cargos de liderança, porque, enfim, na relação custo-benefício para essa geração, o cargo de liderança não está mais fazendo sentido. Mas, por outro lado, também, eles não se sentem confortáveis como liderados e questionam muito a figura do líder. Sem dúvida, acho que a responsabilidade do líder de estar sempre procurando superar seus pontos cegos
autorresponsabilidade que não pode ser transferida, não pode ser terceirizada. O líder tem que sempre procurar estar se enxergando melhor. Para os liderados, eu acho que essa capacidade de trabalho em equipe, por exemplo, é fundamental, né? Eu saber como me colocar de uma forma positiva, produtiva dentro de uma equipe, saber como me colocar sem causar conflito. Vejam, existe o conflito, o bom conflito, que é aquele debate de ideias, que é aquele debate sobre opções de solução, sobre opções de caminho. Existe o bom conflito, mas também existe o conflito negativo, né? E nem sempre a linha entre um e outro é tão clara. Eu acho que uma capacidade de autoobservação para saber se eu mesmo fazer essa minha análise, se eu estou excedendo, né, pendendo para o lado do conflito excessivo, eu preciso ter essa capacidade de autoobservação e me manter dentro do conflito saudável, né? Então, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de autoobservação para me manter dentro do que é saudável para uma equipe, não me colocar como uma figura destrutiva dentro desse time. Eu acho que a capacidade de entender que há momentos em que talvez eu vou ter um protagonismo maior, né, dentro de um projeto, por exemplo, e há momentos em que eu vou ter uma outra função e outros colegas vão ter um protagonismo, mas que tá todo mundo no mesmo barco, e se o barco afundar, eu também vou morrer afogado, né? Então é outra coisa que me ocorre. Então, capacidade de escuta, capacidade de debate respeitoso dentro do que é o conflito saudável, a capacidade de entender que eu não sou, que eu não terei, né, o protagonismo em todas as situações, que há algumas situações em que sim, há outras situações em que não. Acho que a capacidade de seguir as instruções também. Há momentos que vai me ser solicitado que eu siga uma determinada regra, uma determinada instrução, uma política corporativa, por exemplo. Hoje está sendo muito, muito questionado, por exemplo, a necessidade do trabalho presencial, né? Eu particularmente acho que deve haver aí um equilíbrio, né? Eu acho que, de verdade, o trabalho totalmente remoto, depois de 2 anos de pandemia, que todos nós experimentamos isso, e a conclusão que eu cheguei é que tratar de assuntos complexos, por exemplo, projetos complexos, uma mudança de processo que exige um pensamento mais aprofundado, só no remoto é difícil. Tem benefícios das pessoas estarem fisicamente próximas, como a gente está aqui hoje. Então, eu entendo sim quando as empresas falam, olha, você tem que estar aqui, a política institucional estar aqui, por exemplo, 3 vezes por semana, né? E saber que existem essas regras, assim como se a gente está jogando vôlei, ou futebol, ou até lutando, né, alguma arte marcial, tem as regras que, se eu não seguir, eu vou estar desclassificado, por exemplo. A mesma coisa no trabalho em organizações. Eu vou fazer aproveitar aqui, eu vou trazer um tema que eu sei que você gosta, que é inovação. Opa. Novas tecnologias, e como é que você está vendo IA, tudo isso chegando dentro do processo educativo, dentro do conceito de educação mais ampla, que nada destrói nada, mas tudo pode ser aprimorado em função dessas novas tecnologias. A gente também está brigando muito com isso. Sim. Dentro da Ideia Sense, e a gente sabe que isso é uma coisa que faz seus olhos brilharem. Eu vejo com muita animação, de verdade. É claro que eu conheço e entendo as preocupações sobre desculpem, pessoal, sobre perda de empregos, sobre destruição de empregos. Já li vários relatórios internacionais sobre isso, entendo a preocupação,
conheço a trajetória histórica de introdução de novas tecnologias, em que, enfim, empregos, né, posições foram perdidas, em que, em poucos anos, uma atividade deixou de ser necessária totalmente, né? Então, eu entendo os riscos. Mas eu acho que também se abrem tantas oportunidades que a gente vai estar melhor como sociedade abraçando esse processo. E agora, então, depois dessa resposta mais genérica, eu vou falar especificamente da atividade da professora, do desenvolvimento de pessoas. Eu uso muito inteligência artificial. Uso muito inteligência artificial para me ajudar a desenvolver artigos, por exemplo, para me ajudar a desenvolver planos de aula, para me ajudar a desenvolver cursos. E quer saber? Ficam melhores do que se eu estivesse desenvolvendo sozinho. Agora, o computador, a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, ainda não é capaz de ocupar o lugar de um bom professor, de uma boa professora e inspirar os estudantes, ou de um bom líder e inspirar a equipe. Então eu vejo como complementares essas competências. Eu acho que a inteligência artificial tem o seu papel de ajudar o ser humano a eventualmente refinar, né, um artigo, enfim, até como interlocução ali, escolher um tema, por exemplo, ou para um professor, olha, me ajuda aqui estou com uma necessidade para uma aula, eu quero uma atividade, né, me ajuda a desenvolver uma atividade, por exemplo, que vai ajudar as pessoas a refletir sobre pensamento crítico, ou refletir sobre as competências da liderança. Então, vamos lá, vamos desenvolver um joguinho, estou aqui conversando com a minha inteligência artificial, vamos desenvolver uma atividade lúdica que me permita aprofundar determinados conceitos sobre liderança. A inteligência artificial de verdade faz isso muito bem. E ela busca dentro de um universo muito maior do que a nossa capacidade. Então, ela vai buscar onde a gente nem imagina que tenha, né? Eu acho que não tem nenhuma vergonha nisso. Não me diminui como professor. Agora, o meu papel, pelo contrário, eu acho que vai estar fortalecido porque eu vou chegar na sala de aula e vou liderar os estudantes uma atividade, enfim, nova, diferente, que talvez eles realmente não tenham experimentado antes. Isso a inteligência artificial não vai fazer. Isso é no meu contato ali com a pessoa, né, com as pessoas no dia a dia da sala de aula. Ou, se for o caso, o meu contato ali com a minha equipe no dia a dia do trabalho, que a inteligência artificial não vai fazer. Então, eu vejo com muito otimismo. Conhecendo tudo que se fala de negativo, assim, não estou sendo ingênuo com relação a isso, já li os artigos, já li os relatórios, conheço os riscos. Mesmo considerando tudo isso, eu vejo com muito otimismo a gente abraçar essas novas tecnologias. Em volta num princípio que você falou no bloco anterior também, que era da capacidade de aprender a reaprender, né? Sim. A tecnologia ela está aí para você extrair o melhor dela e não necessariamente criar uma dependência dela, né? Então, talvez o aprender, e Alvin Toffler já falava sobre isso, né? Que a maior habilidade das pessoas vai ser aprender, quer dizer, aprender, reaprender e aprender a reaprender, porque o passo é sempre contínuo. A aprendizagem é contínua. Bom, tudo que é bom, normalmente a percepção é que passou rápido. Esse é o primeiro podcast que a gente faz com você, Alexandre, e eu acho que a gente já começou com mais do que pé direito. Com certeza a gente vai abordar muitas temáticas juntas, porque esse espaço que a gente criou do Ideia Sense é um espaço de justamente trazer ideias, informações, conteúdos, questionamentos, provocações, onde as pessoas possam se valer disso como um referencial, como uma diversão, como um informativo, enfim.
onde, apesar da profundidade dos assuntos se tornarem muito claras, de um outro lado a gente pretende e tem como intenção tratar tudo com uma leveza, né? E podendo levar esse conhecimento a todos aqueles que se interessem e queiram desfrutar disso. Então, eu vou pedir para você que faça livremente uma consideração a qual você quiser nesse momento, e logo depois a gente faz o encerramento. Tá certo. Eu acho que como pensamento final, e desse primeiro, né, como você falou, Ellison, e nesse momento, e pensando em deixar uma mensagem muito positiva para quem estiver vendo o nosso videocast, ou quem estiver ouvindo, né, a nossa conversa, acho que vou falar um pouquinho sobre momentos de transição que todos nós passamos, e foi meu momento do ano passado para este, né? Eu incentivaria as pessoas a pensarem momentos de transição, tanto pessoal quanto de carreira, de uma forma que misture um necessário otimismo e confiança com pragmatismo. Acho que as pessoas têm que se preparar para momentos de transição que acontecem nas nossas vidas, para que a gente possa passar por esses momentos, e que, como qualquer coisa na vida, tem um ciclo, começa e em algum momento termina, enfim, e a gente segue em frente, mas passar com serenidade. Eu acho que a vida abre oportunidades que a gente nunca imaginou. E a gente vai conseguir aproveitar melhor essas oportunidades se a gente tivesse preparado para elas. Eu fiz muita referência ao meu pai aqui hoje, e agora eu vou querer fazer, para concluir essa minha fala sobre momentos de transição, uma referência à minha mãe. Os meus pais, minha família toda, tanto pai e mãe, veio da Itália e vieram da Itália falidos. Tiveram algumas posses lá na Itália, enfim, mas no final do século XIX, início do século XX, teve várias situações familiares que eles faliram. O golpe de misericórdia, por assim dizer, na minha família, por parte de pai, foi quando o meu avô paterno, né, o pai do meu pai, ele, enfim, foi brincar num celeiro da família. Era uma pequena propriedade e era o início do inverno. Tudo que eles tinham colhido estava ali naquele celeiro. Meu avô Luiz foi brincar, enfim, foi descansar um pouco no celeiro. Sei que ele derrubou uma vela e queimou todo o trigo, milho, tudo que a família colheu para o inverno inteiro. Ali foi golpe de misericórdia para minha família paterna, enfim. Eles perderam tudo e vieram para o Brasil, como tantas famílias italianas ali no final do século XIX, início do século XX. Isso aí foi em 1910. Meu avô tinha 6 anos. A família da minha mãe também veio para o Brasil, falidos, foram para Moca. Tanto meu pai quanto meu tio fizeram faculdade. Minha mãe também. Em todos os casos foram estudantes de primeira geração, né? E, de fato, meu avô foi mestre sapateiro, meu avô paterno foi mestre sapateiro das indústrias Matarazzo. Meu avô materno vendia vinho ali na Moca. Ele tinha uma carroça, ele importava vinho em barris e vendia vinho em carroça na Moca. Meu avô paterno teve essa atuação em indústria, foi mestre sapateiro nas indústrias Matarazzo, era um bom sapateiro, era um bom artesão, ele mexia qualquer coisa com as mãos. E o fato deles terem propiciado o ensino superior aos filhos, às filhas, enfim, de fato, assim, mudou a história da família em uma geração. Eu já nasci num ambiente muito mais privilegiado do que meus pais. Então,
a primeira coisa que eu colocaria é isso. A educação é capaz de mudar a história das famílias em 1 ou 2 gerações de uma forma radical. Então, incentivaria de fato a qualquer pessoa que está nos ouvindo a insistir no esforço de educar a si própria e a sua família. Agora, meu pai, então, meu pai e minha mãe se casaram, começaram sua trajetória. Na década de 70, eles mudaram da Moca, na zona leste da cidade de São Paulo, ali o bairro dos Italianos, para a zona sul. Bairros novos estavam surgindo naquela época. E primeiro para a casa onde eu nasci, e depois para uma casa maior onde eles faleceram. Eles se mudaram em 75 para essa casa maior, eu tinha 5 anos, e ficaram nessa casa pelo restante das suas vidas. Meu pai faleceu em 2020, primeiro ano da pandemia, minha mãe faleceu em 2023. Como falei na nossa primeira parte, né, da conversa, meu pai na década de 70 estava atuando em publicidade, então estava com uma carreira importante na publicidade e recebia muita gente, enfim, fazia parte meio que do job description dele, né, receber as pessoas. E minha mãe adorava organizar festa, adorava organizar evento, jantar, era uma grande anfitriã. Ela me conta que a primeira vez que eles receberam os amigos da publicidade do meu pai, nessa casa maior para onde eles se mudaram, não era nenhuma mansão, era uma casa muito boa. O terreno devia ter, acho que, 600 metros, a casa devia ter, sei lá, 250 metros de área construída. Não era nenhuma mansão, mas era uma casa muito boa e muito bem construída, uma planta arrojada para a época, era uma casa muito bonita, é uma casa muito bonita. Mas tinha algumas coisas que eram, de fato, muito diferentes, aí pensando em 40 anos atrás, 45 já. Eles tinham, por exemplo, armário embutido. Era raríssimo, né, ter armário embutido lá em 75. E minha mãe conta que, enfim, num dos primeiros jantares que ela fez, então, para amigos do meu pai da propaganda, todos com carreira similar, né? Enfim, era o grupo de relacionamento dele. Então, todos com poder aquisitivo similar também, pelo menos em teoria. E ela fala de uma conversa com esposas desses amigos que falaram: nossa, Nair, minha mãe, dona Nair, meu pai, seu Francisco. Nossa, Nair, como é que vocês conseguiram? Nossa, eu fico até emocionado, porque minha mãe faleceu faz pouco tempo, relativamente, então peço desculpas. Mas como é que você conseguiu? Vocês conseguiram construir essa casa, colocar armário embutido? E ela falou: a gente poupou. Enfim, a gente poupou. Coisa que os amigos do meu pai não sabiam fazer. E ganhavam o mesmo, talvez até mais que ele, mas não conseguiram dar essa condição à família. Voltando agora, 50 anos depois, né, o Alexandre passa por essa transição. Graças a Deus eu tive esse conselho dos meus pais. Acho que só por isso eu consegui fazer uma transição na minha vida do ano passado para este de uma forma mais serena. Eu tenho 2 filhos, estão em idade escolar, escola no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. A gente sabe que não é barato. Quero dar a eles o melhor. E, graças a Deus, meus pais me ensinaram que a gente tem que se programar, que altos e baixos acontecem, e que a gente tem que estar preparado para, eventualmente, numa guinada da vida, a gente conseguir se manter, né, enquanto a gente, enfim, ganha tração num novo caminho. Então, deixaria como última consideração para quem está assistindo, para quem está ouvindo, de sempre se preparar, não esquecer disso. As vidas de vocês serão muito longas, vocês vão ter altos e baixos, todos nós temos. E conseguir ter a serenidade, né,
de ter construído, enfim, uma situação, ter poupado ao longo de 30 anos de carreira e ter ouvido minha mãe, ter ouvido meu pai, me deram a possibilidade de agora abraçar um projeto maravilhoso. E eu queria agora, fechando mesmo, mais uma vez, agora em público, fazer aqui um agradecimento que eu já fiz no particular das nossas conversas várias vezes. Eu estou muito feliz de estar participando do projeto Ideasense. É um projeto que está me realizando muito como profissional e como pessoa, como educador. Tenho certeza que é um projeto que vai trazer grande contribuição para as empresas brasileiras e, quiçá, para a sociedade brasileira. E também, e não menos importante, estou fazendo grandes amigos novos que de outra forma não teria podido fazer. Então, Nando, Ellison, Edgar, Gustavo, Juninho, obrigado por eu poder estar aqui junto com vocês e juntos a gente está fazendo crescer esse projeto maravilhoso. É isso aí. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos e não vou estender meu encerramento, eu acho que o teu encerramento foi coroando com chave de ouro essa nossa primeira conversa. Você tem sido muito generoso nas tuas contribuições e eu sei e tenho para mim que a maior generosidade que uma pessoa pode ter com outra é trazer aquilo que é a sua experiência, o seu conhecimento, a sua vivência, daquela mais pessoal e mais profunda como foi a que você fez e tem feito sempre com a gente. Então, te agradeço muito. Pessoal, esse foi mais um podcast. Mais um, só porque já tem alguns anteriores e terão outros futuros. Mas foi o podcast do Ideasense, com a presença do nosso sócio, Alexandre Gracioso, do nosso sócio Nando, do nosso sócio Edgar e de esse que vos fala, Ellison. E vejo vocês em breve. E também vou aproveitar o momento para agradecer toda a equipe da produtora da Optima, Gustavo, Juninho, Lucas, Thiago, Carlão, que são fundamentais nesse nosso processo de construção e de divulgação do conhecimento. É isso, pessoal. Até o próximo.